Aleixo Brito, estudante do curso de Gestão Hospitalar. Estou fazendo atividade da matéria Epidemiologia. Então, vou começar com as perguntas. A pergunta 1 está pedindo para dar outros meios para que o abastecimento de água pode ter influenciado na cólera. Eu botei que deveriam analisar se haveria água parada nas regiões de infecção, como fizeram com a dengue, um exemplo. E o outro, se a chuva ácida naquele período, como havia muitas indústrias muito poluentes, se haveria alguma possibilidade de a chuva ácida interferir na saúde dos indivíduos. Pergunta 2. Para analisar a figura do texto de Epidemiologia 1. Então, percebe-se que os fumantes têm uma taxa de sobrevivência muito menor do que os não fumantes, na mesma idade. Então, percebe-se que numa idade, os não fumantes têm uma taxa de sobrevivência maior do que os fumantes. E a pergunta 3, para analisar a figura da febre reumática na Dinamarca. E por que esse declínio aconteceu? Esse declínio aconteceu de incidência dos casos porque, por ser uma doença muito relacionada com a pobreza e com o baixo nível socioeconômico, a Dinamarca, analisando esses dados, pôde perceber que era preciso melhorar a infraestrutura das pessoas menos favorecidas. Com isso, a taxa de incidência da febre reumática diminuiu. Pergunta 4. Pergunta sobre o que é a varíola, do texto da varíola. A varíola é uma doença infectocontagiosa transmitida pelo ar, pelo vírus Orthopoxvirus variolae, com 2 tipos na época. A varíola major, que é mais grave, com um índice de 30% de letalidade, e a varíola minor, com uma taxa menor que 1% de letalidade. Os sintomas podiam ser febre, mal-estar, dor de cabeça, dor nas costas e, um estágio mais avançado, erupções na boca, pele e garganta. E o que foi feito, pergunta 5, para diminuir os casos de incidência e erradicar a doença? Claro, as vacinas e equipamentos para melhorar o processo de vacinação, como agulha bifurcada e uma pistola de pressão para melhorar a vacinação em massa. Também um processo descoberto pela União Soviética da liofilização, que fez com que as vacinas não precisassem ser transportadas em locais muito frios, melhorando a distribuição. E também várias campanhas em 65 e 67, por exemplo, pela OMS. A pergunta 6. O que é um vetor de transmissão? É um organismo vivo que pode ter o vírus da doença e pode passar para outro humano, digamos assim, como um mosquito no caso da Zika do vídeo. E a pergunta 7. Por que teve um surto de Zika em 2015 no Brasil? O texto explica que por causa das viagens internacionais, dessas grandes viagens de continentes para outros, esse vírus pode ir de uma pessoa, o mosquito ser o transportador e passar para outro ser humano. Então, percebe-se que um ano logo após a Copa do Mundo no Brasil, esse boom de doenças prevaleceu. Então é isso. Essas foram as perguntas requeridas pelo professor e essas foram as respostas. Boa noite. Olá, meu nome é Beatriz e agora estarei respondendo as perguntas feitas pelo professor de Epidemiologia 1 com fonte retiradas pelo material disponibilizado pelo professor pelo SIGA. Com base na leitura do capítulo 1 do livro Epidemiologia e Saúde, podemos pontuar que o que também poderia ser estudado como causa da cólera são as condições pessoais da população, que poderiam muito bem ser um fator de causalidade das mortes por cólera. Também na leitura do mesmo capítulo, temos como as conclusões podem ser retiradas da figura 1.2 é que médicos não fumantes tinham um percentual de
31% de sobrevivência aos 70 anos de idade. E os médicos fumantes, 58% de sobrevivência. Ou seja, aos 70 anos de idade, os médicos não fumantes tinham um percentual de 23% a mais que os médicos fumantes. Além de que, as mudanças que foram verificadas na ocorrência de febre reumática na Dinamarca durante o período referido na figura 1.7 foram que, a partir do ano de 1900, os casos de febre reumática foram diminuindo gradativamente, pois a situação socioeconômica do país foi melhorando a ponto de se tornar um país desenvolvido e a doença quase desaparecer. Sobre o material, os últimos dias da varíola, pode-se conhecer que a varíola era uma doença infecto-contagiosa exclusiva do ser humano e considerada grave. Ela era causada por um vírus chamado Orthopoxvirus variolae. Sua transmissão ocorre por meio das vias respiratórias, ou seja, de pessoa para pessoa. E que a Fiocruz, no Brasil, colaborou para a erradicação da varíola, organizando-se em 3 frentes de trabalho, sendo uma responsável pelo diagnóstico dos casos suspeitos, outra responsável por investigar os surtos, ocorrência e a distribuição da doença, e por último, a responsável pela fabricação da vacina. Já sobre o vídeo, a propagação do vírus da Zika, podemos notar que um vetor epidemiológico é todo ser vivo capaz de transmitir doenças infecciosas. Além de que, acredita-se que o vírus tenha chegado ao Brasil nos anos de 2014 por meio de um campeonato mundial de canoagem que ocorreu no país, onde dois competidores que vieram de países onde já havia casos da doença. E com a urbanização que ocorre no mundo, acaba que tem mais lixos espalhados nas ruas das cidades, se tornando assim um criadouro de mosquitos, fazendo que a transmissão do vírus ocorra mais facilmente, mais rapidamente e com maior incidência. E é isso, eu espero que tenha ficado claro. Obrigada a todos pela atenção e me perdoem os ruídos externos. É isso, até a próxima. Oi, professor. Sobre a primeira questão, eu vi ali que o Jon Snow chegou à conclusão de que a cólera era disseminada através da água contaminada, através de um estudo que não foi fácil, né, tendo que ir de casa em casa, mas eu tenho que dizer que eu não consigo pensar em uma outra maneira de se fazer esse estudo naquela época, porque obviamente não tinha toda a tecnologia que se tem hoje e fica difícil de se imaginar outras maneiras de fazer esse estudo. Sobre a questão 2, acerca da figura 1.2, se eu entendi bem o gráfico, a conclusão que eu posso ter é que os médicos britânicos não fumantes sobreviviam por mais tempo do que os fumantes, o que faz sentido, né, visto que o cigarro traz malefícios à saúde. Sobre a questão 3, da ocorrência da febre reumática na Dinamarca, dá para notar claramente com aquele gráfico que os casos dessa febre foram diminuindo bastante com o passar dos anos. Eu creio que isso se deu devido à evolução do conhecimento, conhecimento sobre saúde, conhecimento sobre as noções de higiene, mais descobertas foram sendo feitas, também teve a introdução das drogas efetivas, como a penicilina, por exemplo. Tudo isso ajuda diminuindo as taxas de casos e as mortes causadas pela doença. Sobre os últimos dias da varíola, eu gostei bastante desse material. Me deu mais conhecimento sobre a varíola, porque eu não tinha muito. Não sabia que tinha matado tanta gente assim. Inclusive, foi a doença que mais causou mortes, né? Ainda bem que foi erradicado, o que foi um marco muito importante para a história e para a saúde. Interessante saber sobre o papel da Fiocruz e também da União Soviética diante de tudo isso. Teve uma evolução também, né, nessa busca pela erradicação. As pistolas de vacinação, como diz ali no material, foram revolucionárias por permitir a vacinação em massa, diferente das agulhas que tinham um processo mais demorado. E a varíola acabou sendo erradicada aqui no Brasil antes de ser erradicada em outros lugares. E, enfim, achei o material bem interessante.
Sobre a questão 4, a varíola era uma doença muito grave, que foi a que matou mais pessoas, e era uma doença que dava só nos humanos. Se a gente vê aquelas fotos de pessoas infectadas com a varíola, com todas aquelas erupções na pele, é triste, dá pra ver que causava muito sofrimento realmente. A infecção ocorria por via respiratória, como muitas outras doenças. O vírus permanecia no organismo por menos de um mês e causava várias coisas como febre, dor nas costas, abatimento. Isso por até 5 dias, né? Porque depois a situação piorava e começava a ter aquelas erupções na pele que se espalhavam pelo corpo, causando dor e coceira, podendo até causar cegueira. Não se tinha um tratamento efetivo para essa doença, então só se esperava que o vírus fosse embora. Com o tempo, aquelas erupções na pele iam secando e formando crosta, podendo deixar cicatrizes permanentes. Sobre a questão 5, acerca da erradicação da varíola, houve uma campanha que durou muitos anos pela erradicação dessa doença, tendo vários programas e ações sendo tomadas para isso. Tinha o diagnóstico da doença, a investigação dos surtos, e a coisa mais importante para a erradicação certamente foi a imunização através da vacinação. Sobre o vídeo da propagação do vírus da Zika, achei bem interessante também. Um vídeo curto e é muito doido, assim, saber tudo que um mosquito pode fazer. E hoje em dia as doenças se propagam de maneira mais fácil pelo mundo devido à maior facilidade de locomoção que se tem hoje. As pessoas atualmente andam muito mais de avião do que antigamente, por exemplo. O vetor epidemiológico, no caso da Zika, é o mosquito, que é quem faz a transmissão, levando o vírus para lá e para cá. Então, o mosquito é um vetor epidemiológico. O que causou a proliferação da Zika no Brasil foi o acontecimento do evento esportivo internacional, que foi o Campeonato Mundial de Canoagem. Pessoas de países que já tinham casos de Zika vieram para cá e a doença acabou se espalhando por aqui. E é isso. Olá, meu nome é Eduarda e eu vou estar falando sobre as questões mencionadas pelo professor de epidemiologia. Vou estar obtendo respostas através do livro, vídeo e texto. A primeira pergunta é relacionada à causalidade das mortes por cólera. A gente pode ver que John Snow ele fez pesquisas no lares das pessoas que morreram de cólera e obteve uma teoria que a cólera era transmitida através da água contaminada. Outra forma de contaminação pode ser qualquer tipo de alimento também, frutas e etc. Outra conclusão é sobre a figura 1.2, que pode concluir que médicos fumantes têm um percentual de 81% de sobrevivência aos 70 anos de idade e os médicos fumantes 58%. A próxima pergunta é referente à febre reumática. Pode-se ver que a incidência de casos de febre reumática ao longo dos anos, com a evolução da sociedade econômica de países mais desenvolvidos, foram caindo consideravelmente e dessa forma foi diminuindo casos no meio da população, mas não deixaram de existir devido aos grupos economicamente menores, né? Porque também na minha visão sempre vai existir países e sociedades que vão estar se desenvolvendo. Agora eu vou estar passando para o material dos últimos dias da varíola, que menciona o que é a varíola. Eu coloquei então que a varíola ela é uma doença infecciosa e exclusiva do homem. Ela é muito grave, tanto que nos seus 80 anos que ela esteve presente, ela matou 300 milhões de pessoas, afetou bastante a população. Ela contém 2 estágios, que é a varíola major, a qual seria o tipo mais radical da doença, com 30% de letalidade, e a menor, ou a lastrim, com 1% de letalidade. Houve também uma campanha de erradicação da OMS com a ajuda da Fiocruz contra a varíola. A Fiocruz ela teve um grande papel
muito fundamental na luta contra a doença, tanto que na década de 30 a varíola major ela já não atingia a população, graças à prática de imunização. Porém, podemos ver que Eduardo Costa, ele relata que a imunização no Brasil ela era muito deficiente, até a campanha da erradicação da OMS. Isso acontecia porque a vacina ela somente podia se manter em temperaturas baixas, o que obrigava, o uso das geladeiras, o que era bem difícil nos anos 50 e 60. Porém, para estar suprindo essa necessidade, foram criadas duas grandes invenções que foram descobertas por cientistas da antiga soviética, que é do projeto da liofilização da vacina, que no caso seja a secagem e a drenagem do imunizante, o que possibilitava seu transporte sem a necessidade dos refrigeradores. E a segunda seria a invenção do advento da agulha, que é biforcada, que é em formato de pequeno garfo, porque a agulha anterior ela acabava criando arranhões nos braços das pessoas, Também a OMS e a Fiocruz elas esteve na frente de 3 trabalhos, que no caso seria o primeiro responsável pelo diagnóstico em laboratórios dos casos suspeitos, a segunda formada por epidemiologistas que investigavam surtos, ocorrências e distribuição da doença, e a terceira encarregada da fabricação da vacina. A campanha ela foi muito bem sucedida no Brasil, no início dos anos 70, que a varíola nesse período ela foi erradicada. E através disso, vários pesquisadores da Fiocruz eles foram convocados para ajudar a OMS em outras frentes pelo mundo. Agora estarei partindo para a propagação do vírus Zika, sobre um vetor epidemiológico, que no caso é todo o organismo que se caracteriza como um transmissor de doenças infecciosas. Um exemplo pode ser o mosquito, que ele transmite, no caso, o próprio Zika. E o que causa a proliferação do vírus Zika seria viagens de pessoas de um lugar para o outro, porque essa pessoa ela pode estar infectada, pode estar doente, E basta somente uma picada do mosquito para ser transmitida para outras várias pessoas, E algo tão pequeno que parece tão simples, Apenas uma picada acaba se tornando algo muito grande e muito grave. Boa tarde, professora. Eu sou a Júlia, do curso de Gestão Hospitalar da Unidade Curricular de Epidemiologia 1, e nesse áudio eu vou estar respondendo as seguintes perguntas. Número 1. De quais outras maneiras poderiam ser estudados o papel do abastecimento de água na causalidade das mortes por cólera? Número 2. Que conclusões podem ser retiradas da figura 1.2? Número 3. Que mudanças foram verificadas na ocorrência de febre reumática na Dinamarca durante o período referido na figura 1.7? Como você explicaria essa situação? Número 4. O que era a varíola? Número 5. Quais medidas, ações e programas colaboraram para sua erradicação? Depois comentar sobre o vídeo A Propagação do Vírus da Zika. Número 6. O que é um vetor epidemiológico? E número 7. O que causou a proliferação do vírus da Zika no Brasil em 2015? A cólera matou milhões de pessoas durante o século XIX e ninguém sabia como funcionava a contaminação, até que John Snow ele foi responsável por criar uma teoria onde ele relacionava o risco de contrair cólera ao consumo de água contaminada. Só que ele podia ter seguido vários outros caminhos em busca de descobrir como que era transmitida a cólera. Minha primeira teoria seria a ingestão de alimentos contaminados. Eu ia em busca de lugares com uma alta taxa de contaminados, descobrir quais são as principais fontes de alimento, ir atrás de quem está produzindo esse alimento, como é que eles estão manuseando, se está tendo algum tipo de contaminação na hora de manusear, se eles estão usando alguma substância não convencional na hora de adubar, se estão usando água contaminada, tudo isso para tentar relacionar com a transmissão da cólera. Acredito que o segundo passo seria tentar criar uma rota de por onde que esses alimentos passam até chegar na mesa do consumidor e, por fim, tentar relacionar o número de infectados com quem os forneceu. Por exemplo, o número de infectados que consomem alimentos do produtor A é 60% maior daqueles que consomem alimento do produtor B, para no fim poder chegar ou não na conclusão de que os alimentos infectados estão contaminando a população. No gráfico 1.2, eles apresentam a taxa de sobrevida a partir dos 35 anos de idade entre os médicos britânicos fumantes
e os não fumantes nascidos entre 1900 e 1930, com percentuais de sobrevivência por década. Depois de analisar o gráfico, a gente pode concluir que o percentual de sobreviventes não fumantes é maior do que aqueles que possuem o hábito do tabagismo, esses que estão morrendo em média 10 anos mais cedo daqueles que não fumam. Na figura 1.7 foi apresentada a ocorrência de febre reumática na Dinamarca no período de 1862 a 1962. Eu pude observar que, até 1900, o número de casos por década ultrapassava os 200 mil, só que nas décadas que se seguiram a 1900, teve uma queda gigantesca no número de contaminados. A gente pode observar que em 1960 não tem nem 10 mil casos confirmados. Isso aconteceu porque a febre reumática é uma doença que está fortemente ligada ao baixo nível socioeconômico. Então, quando o país começou a se desenvolver na década de 1910, 1920, começou a apresentar uma melhora socioeconômica, a febre reumática ela foi desaparecendo conforme o tempo. Número 4. A varíola era uma doença infecciosa grave e exclusiva do homem. A transmissão ela ocorria de pessoa para pessoa por meio das vias respiratórias. Uma vez que ela estava dentro do organismo, ele permanecia incubado de 7 a 17 dias. Tinha 2 tipos de varíola. A varíola major, que é do tipo mais radical da doença, com 30% de letalidade, e a varíola minor, que ela também é conhecida como alastrim, que é do tipo mais brando, com menos de 1% de letalidade. Não existia tratamento contra essa doença. O máximo que se podia fazer era tratar os sintomas de coceira e dor, além de esperar que o organismo reagisse e vencesse o vírus. Número 5. A erradicação da varíola ela ocorreu por uma série de fatores. Aqui no Brasil, coube a Fiocruz o papel de enfrentamento da doença. Os epidemiologistas e virologistas foram os principais responsáveis pela eliminação da varíola em todo o território nacional. Um dos principais fatores foi a contenção e vacinação imediatas nos locais de surto de casos graves, e a menor importância que se dava ao alastrim, que tinha menos de 1% de mortalidade. 2 fatores foram essenciais para a erradicação da varíola: a descoberta do processo de secagem e drenagem imunizante, assim possibilitando o transporte das vacinas sem o uso de refrigeradores, e a segunda invenção foi a agulha bifurcada, que facilitava a aplicação da vacina. Aqui no Brasil, em 1960, chegou outro fator principal na luta contra a varíola: as pistolas de pressão, que foram usadas para realizar a vacinação em massa. As campanhas no Brasil foram tão bem sucedidas que em 1970 a varíola já havia sido erradicada completamente do território nacional. A Fiocruz, depois disso, passou a ajudar a OMS na linha de frente do combate à varíola em outros países. Até que em maio de 1980, após numerosas certificações, a OMS declarava oficialmente a varíola extinta. Agora, comentando um pouquinho sobre o vídeo A Proliferação do Vírus da Zika, primeiro a gente tem que entender como é que ocorre essa transmissão. Quando o mosquito ele se alimenta da pessoa que tem o sangue infectado, esse vírus ele vai começar a se multiplicar pelas células do mosquito e vai se alojar nas glândulas salivares. Isso que torna o mosquito um transmissor muito eficiente, já que quando ele vai pousar na próxima pessoa, o mosquito vai injetar a saliva contaminada dentro do nosso sistema circulatório, que rapidamente vai começar a se multiplicar. Então, basicamente, o problema ele se concentra na saliva do mosquito. E mesmo com diversos avanços da tecnologia, o mundo ele se vê à mercê de novas doenças infecciosas, como foi a Covid. Hoje, uma doença ela pode se espalhar muito mais rápido do que antigamente. Um exemplo citado no vídeo é que o vírus da malária, febre amarela e dengue eles demoraram cerca de 3 séculos para cruzar o Atlântico e chegar nas Américas. Só que nos últimos 16 anos, o vírus da Zika, chikungunya e Nilo ocidental já são globais. Isso se dá pelos novos meios de transporte que a gente desenvolveu, que conseguem movimentar cargas e pessoas em uma velocidade absurda, só que também corre o risco claro de transportar novas doenças. De quais outras maneiras poderia ser estudado o papel do abastecimento de água na causalidade das mortes por cólera? Poderia medir a suposta quantidade de infectados por fontes de água. Que conclusões podem ser retiradas da figura 1.2? Que pessoas que fumam cigarro vivem menos. Que mudanças foram verificadas na ocorrência da febre reumática na Dinamarca no período referido à figura 1.7? Como você explicaria essa situação? A Dinamarca era o país mais pobre da Europa, que depois de certas políticas públicas e econômicas, acabou crescendo economicamente e, consequentemente, levantando sua população da pobreza, e a deixando menos vulnerável à doença reumática, revelando assim uma relação clara entre a pobreza e a incidência da doença. O que era a varíola? Uma doença que o único hospedeiro é o ser humano.
Numa forma subclínica, pacientes que se recuperam são imunes e não podem transmitir a infecção. Quando a varíola ocorre naturalmente, não há disseminação rápida como as outras doenças infecciosas, tais como o sarampo e a coqueluche. A transmissão é somente através do contato humano de longa duração. A maioria dos pacientes fica acamada quando é infectada, limitando assim a transmissão da doença. Quais medidas, ações e programas colaboraram para sua erradicação? Bem, quando o programa de erradicação da varíola em 10 anos foi proposto pela OMS em 1967, 10 a 15 milhões de novos casos e 2 milhões de mortes ocorriam anualmente em 31 países. Entre 1967 e 1976, houve registro da doença somente em 2 países, sendo que o último caso notificado, em 1977, foi de uma mulher que havia sido contaminada pelo vírus em laboratório. A varíola foi declarada erradicada em 8 de maio de 1980, provando assim a eficácia da proposta da OMS. O que é o vetor epidemiológico? É um ser vivo capaz de transmitir uma doença. O que causou a proliferação do Zika vírus no Brasil em 2015? No começo do ano, autoridades da saúde de Natal notaram que a presença de uma síndrome que lembrava sintomas da dengue. Os exames sorológicos deram negativo para o vírus da dengue e da febre chikungunya. Em março, o Instituto Oswaldo Cruz analisou amostras de sangue de pacientes com a síndrome e identificaram o Zika vírus. A genética do vírus encontrado em pacientes brasileiros sugere que é o mesmo que causou a epidemia nas Ilhas dos Pacíficos. Os pesquisadores da Fiocruz, autores do estudo que identificou os primeiros casos da transmissão no Brasil, sugerem que uma possível explicação para a entrada do Zika no país tinha sido a presença de turistas durante a Copa do Mundo de 2014. Fontes: mosquitosaude.es.gov.br/Zika-vírus. Segunda fonte: bvsmssaúde.gov.br/bvs/publicações/módulo princípios epidemiologia 2.pdf. Olá, eu sou a Milena Ferreira. Vou estar respondendo um questionário proposto pelo professor de Epidemiologia 1 e todas as minhas referências vão ser de acordo com os materiais disponibilizados pelo mesmo no SIGA-A. Dentre eles tem livro, vídeos e artigos, e é de lá que eu vou tirar todas as minhas respostas. Peço desculpa também pelo áudio. Aqui na minha cidade está tendo um evento religioso, então todas as casas estão com som muito alto e é provável que no final do áudio é possível escutar uma música, porque não teve como eu evitar. Bom, a primeira pergunta é: de quais outras maneiras poderia ser estudado o papel do abastecimento de água na causalidade das mortes por cólera? Bom, segundo o texto, de Epidemiologia 1 e também um texto disponibilizado pelo professor da Rosane, a cólera, ela assolou uma região dos Estados Unidos e a partir das observações de John Snow foi possível entender que havia um fator de disseminação dessa doença e que poderia ser a água. Através das observações que ele fez, ele percebeu que um fator comum que todos os doentes tinham era que bebiam uma água do rio, Tamisa, e essa água provavelmente continha o transmissor dessa doença. Então, essas investigações que ele mesmo fez, no redor dessa cidade, na sua cidade, foi crucial para entender como era o ciclo daquela doença. É claro que ele não teve, o reconhecimento adequado antes dele falecer, quando ele faleceu, que algumas pessoas colocou à tona os estudos dele
e percebeu que ele realmente tinha falado a verdade, que ele estava pelo caminho certo e que era necessário que tomasse outro tipo de ações para solucionar essa doença, né? Haja vista que ela estava associada com a falta de um saneamento adequado, de um tratamento de esgoto, e que se isso fosse feito, provavelmente beneficiaria mais de 100 milhões de pessoas. Então, Londres, em 1954, pensar em saneamento básico era totalmente inovador. Londres era o retrato praticamente de toda a Europa. Era um local fétido, era um local onde todas as sujeiras, tanto humanas quanto das fábricas, ficavam expostas e acumuladas no rio, no ambiente, nas periferias. Então era preciso uma medida de avanço tecnológica e social para fazer com que a qualidade de vida daquela região melhorasse. Então, através dos estudos de John Snow, foi possível, né, incrementar esses avanços na sociedade. Pelo que eu li, Londres foi a primeira cidade do mundo a pensar em fazer saneamento básico. Isso soava naquele período como uma grande loucura, né? Porque havia, né, tinha que modificar totalmente o cenário urbano daquele local. Era necessário quebrar, fazer encanações gigantes, né? Que até hoje Londres se beneficia com isso, mas com o passar do tempo, as outras cidades e as outras regiões perceberam que aquele era um melhor símbolo de industrialização e avanço de melhoria urbana. Eu não sei se o professor sabe, mas naquele período o ar era tão contaminado quanto a água ou o solo, por exemplo. É por isso que a maioria das pessoas elas andavam com roupas pretas, porque por conta das indústrias, né, a fuligem e o ar era tão pesado e tão denso que a roupa das pessoas ficavam totalmente cheia de fumaça, cheia de fuligem. Então, a maioria das pessoas procuravam usar o preto justamente para esconder essas fuligens, né, das roupas. Então, era muito raro ver alguém usando branco. Para entendermos o quanto esse período industrial foi cruel, foi sujo. Que conclusões podem ser retiradas da figura 1.2? Não sou muito boa com gráfico, mas, no meu entender, a figura mostra a taxa de médicos britânicos sobreviventes dentro de um grupo, fumantes e não fumantes. É possível perceber que a partir dos 70 anos, os médicos não fumantes eles sobreviviam cerca de, acho que 30% a mais do que os que fumavam. Então, isso dá para ter uma média de qualidade de tempo de vida. Por exemplo, a partir dos 90 anos, houve essa discrepância muito grande entre esses dois grupos. O número de pessoas, o número de médicos vivos com 90 anos, não fumantes, eram 24 contra 4 daqueles que fumavam. Terceiro. Que mudanças foram verificadas na ocorrência de febre reumática na Dinamarca durante o período referido na figura 1.7? Então, as mudanças foram significativas e a figura 1.7 mostra que a incidência da febre reumática em 1870 a 1900 era alta e considerada constante, com muitos casos confirmados. A partir de 1900 é possível perceber no gráfico que ele cai bruscamente, chegando a quase zero em 1960. O que era a varíola?
Número 4. Bom, a varíola era um vírus, era uma doença contagiosa que era tida, né, como a que mais matou na história da humanidade. Mais de 300 milhões de pessoas contraíram a varíola e algumas delas morreram. Ela era mais contagiosa e matava mais, por exemplo, do que a peste negra, do que a AIDS, do que a tuberculose, do que a gripe espanhola. Isso de acordo com a Rosane, que é um texto que o professor deixou disponibilizado também pela... Não, Rosane não. Um texto disponibilizado pelo professor. Eu acho que é um texto de uma revista. Tá, então eu não sabia disso, que ela era uma doença que matou tanto na humanidade. E eu também não sabia que era uma doença que era exclusiva do homem e que ela atacava a via aérea dele e que o homem que transmitia através, né, da tosse, da via aérea para as outras pessoas. E isso rodou o mundo inteiro, tornando-se uma pandemia. Até eu tenho ciência de que até Elizabeth I contraiu a varíola com 20 anos e quase que ela morre. E a partir dessa doença que ela teve, né, a varíola, ela coloca erupções no corpo da pessoa e essas erupções às vezes deixam marcas. E era por isso que Elizabeth I usava tanta maquiagem, uma maquiagem muito pesada para esconder as marcas que a varíola deixou no seu rosto. Hoje essa doença, a varíola, né, ela é erradicada. Na década de 80, na década de 50 e 60, houve uma grande campanha de erradicação dessa doença aqui no Brasil. E no texto eu vou colocar as formas com que eles pesquisavam a doença, os avanços tecnológicos que eles procuravam ter, e é citado até o uso daquelas pistolas de vacinação, porque o intuito era de vacinar um maior número de pessoas no menor número de tempo. Então, eles investiram bastante em tecnologia e em ciência para que houvesse a erradicação total de todo lugar, principalmente aqui no Brasil, a partir da década de 80. Então, a varíola hoje já é uma doença erradicada. Não se tem casos mais, porque também descobriram, né, a vacina, e a vacina foi uma dos fatores que mais ajudaram na erradicação da doença. Quinto, quais medidas, ações e programas colaboraram para a sua erradicação? Aqui o professor pede para citarmos o caso do vírus do Zika. Bom, os programas que colaboraram para a erradicação do Zika, eu não tenho ciência. Parece que também não tem vacina para Zika, mas tem como manter a precaução. A precaução é de acordo com eliminando, né, os possíveis criadores do mosquito, que é o vetor de transmissão dessa doença. O vídeo disponibilizado pelo professor mostra que essa doença é uma doença antiga e quando ela chega na América Latina, né, em 2014, ela vai levar um número grande de pessoas a óbitos e adquirir a doença. Mas esse número de pessoas aumenta também pela localidade da onde eles estão. Não é só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, o número populacional aumentou muito e nós produzimos muito mais lixo do que precisamos. Os brasileiros é um dos povos que mais ele produz lixo. E o lixo é um importante, né? Ou então o crucial, digamos por dizer, o ápice
desses possíveis criadores. Tem muitos lugares também no Brasil que é chuvoso, então torna-se esses pequenos berçários, né, desses mosquitos, que só tende a transmitir cada vez mais a doença. Então, as ações de programas de irradiação é justamente as informações para essas pessoas, a informação populacional, a informação na sociedade, para que elimine os possíveis criadores do mosquito, porque eliminando esses possíveis criadores é a única forma de evitar a doença. Sexta, o que é um vetor epidemiológico? Eu acredito que é o que transporta ou que transmite a doença. No caso da Zika, o mosquito, e no caso da cólera, um exemplo é a água. 7. O que causou a proliferação do vírus da Zika no Brasil em 2015? O que causou? Segundo o vídeo, o mosquito, uma ameaça no ar, da Discovery, o que causou, primeiramente, ao meu ver, foi a globalização. Como eu falei anteriormente, o Zika já existia, já havia indícios da doença na África, mas através da globalização, os nossos meios de transporte aumentou numa velocidade muito grande. O que antigamente demoravam meses para chegar, hoje chega em alguns minutos. É possível pegar um avião aqui e estar na África, ser contaminado, e esse sangue contaminar os Estados Unidos, contaminar a Argentina, contaminar os outros lugares do mundo. Por exemplo, um piloto de avião que anda por muitos países, ele é um vetor enorme. Ele é muito propício a estar perto dessas doenças. Tanto que o vídeo ele fala que são sangue sobre o ar, sangue aéreo contaminado, que são os seres humanos, através dessa globalização e dessa circulação de pessoas muito grande, é possível que qualquer doença, não somente o Zika, se transmita em grande escala, como foi o caso também do coronavírus. Mas o vídeo também relata que foi por conta de um evento esportivo internacional. Era um campeonato de canoagem em 2014 no Rio, que foi o ápice que foi o ponto foco dessa doença se espalhar no Brasil. Porque 4 países que estavam competindo nesse campeonato haviam tido casos documentados da Zika. E a partir desse campeonato foram começando a ser diagnosticados pacientes com Zicas, e como se fosse uma cadeia, um dominó, foi caindo e foi se transmitindo. É isso, obrigada. Acredito que eu respondi todas as perguntas. Até. Eu, Roselaine, mãe de Rebeca, meu docinho azedo, vou estar entrevistando-a hoje. Olá, Rebeca. Bom, é um imenso prazer estar aqui hoje e eu espero muito poder solucionar algumas perguntas que as pessoas têm. Então, vamos lá. De quais outras maneiras, Rebeca, poderia ser estudado o papel de abastecimento de água na causalidade das mortes por cólera? Ele poderia ser causado pelo tratamento inadequado da água, também como as condições ambientais precárias, condições socioeconômicas também precárias, rede de esgoto ineficiente, entre outras coisas. Que conclusões podem ser retiradas da figura 1.2? Bom, observando a figura, pode-se perceber que o número de fumantes e não fumantes não tinha uma diferença tão grande com o passar dos anos. Então, Rebeca, que mudanças foram verificadas na ocorrência de febre reumática na Dinamarca durante o período referido na figura 1.7 e como você explicaria essa situação? Bom, como a gente conseguiu observar ali, o número de casos foi diminuindo gradativamente com o passar dos anos. Então, provavelmente,
a situação socioeconômica teve uma melhora significativa, o que ocasionou quase o zeramento dos casos. Ok, Rebeca. Agora eu quero que tu me diga o que é a varíola. A varíola, ela é uma doença infecto-contagiosa que atinge as vias aéreas respiratórias, sendo ela altamente transmissível. Então, Rebeca, quais medidas, ações e programas colaboraram para a erradicação? São elas 3 medidas. A primeira foi a descoberta por parte dos cientistas da antiga União Soviética de um processo que possibilitava a secagem e drenagem do imunizante, o que possibilitava o transporte das vacinas sem refrigeração. Já a segunda foi uma invenção de uma agulha bifurcada em forma de um garfo, com 2 pontas. Uma pequena gota ela ficava em sua ponta, o que facilitava a aplicação. E já a terceira foi a organização da Fiocruz, que era uma organização de trabalho de 3 frentes. A primeira, ela era responsável pelo diagnóstico de um laboratório. A segunda era formada por epidemiologistas que investigaram os surtos. E já a terceira, ela era encarregada pela fabricação das vacinas. No final dos anos 60, foi adotado as pistolas de pressão, que conseguiam vacinar em massa. Ok, Rebeca. Pode me dizer o que é um vetor epidemiológico? O vetor epidemiológico, eles são organismos que são capazes de transmitir doenças entre os seres humanos ou de animais para os humanos. Ok, e agora, para finalizar então, o que causou a proliferação do vírus Zika no Brasil em 2015? Então, acredita-se que o Zika chegou ao Brasil por conta de um evento internacional com competidores de canoagem de países diversos, com casos já de Zika. Após o evento, começou a surgir um grande número de casos no país. Ok, essa foi a entrevista de hoje então com a Rebeca. Muito obrigada por responder as perguntas, Rebeca. Eu que agradeço, foi um imenso prazer. Meu nome é Suelen Cristina Baldan Bastos. Hoje eu vou responder algumas perguntas do questionário referente à matéria de epidemiologia. A pergunta 1 é: de quais outras maneiras poderia ser estudado o papel do abastecimento de água na causalidade das mortes por cólera? Bom, baseado nessa investigação, o Snow construiu uma teoria sobre a transmissão das doenças infecciosas em geral e sugeriu que a cólera era disseminada através da água contaminada. Dessa forma, foi capaz de propor melhorias no suprimento da água, mesmo antes da descoberta do micro-organismo causador da cólera. Além disso, sua pesquisa teve impacto direto sobre as políticas públicas de saúde. Questão 2. Que conclusões podem ser retiradas da figura 1.2? Pode-se chegar à conclusão de que quanto mais a pessoa está exposta ao asbesto e também o hábito de fumar, maiores são as chances de se desenvolver um câncer pulmonar, no qual, como diz na imagem 1.2, dentre 100 mil pessoas, 102 acabam adquirindo câncer. Questão 3. Que mudanças foram verificadas na ocorrência de febre reumática na Dinamarca durante o período referido na figura 1.7? Como você explicaria essa situação? A mudança mais drástica que há de se reparar é a taxa dos casos de febre reumática, que diminuiu de um século para o outro. Após a introdução de drogas efetivas, tais como sulfonamidas e penicilina, a doença quase desapareceu em países desenvolvidos, embora ainda existam em grupos socioeconomicamente menos favorecidos. Questão de número 4. O que era a varíola? Bom, a varíola é uma doença infecciosa altamente contagiosa causada pelo vírus pertencente ao gênero Orthopoxvirus, que pode ser transmitido através de gotículas de saliva ou de espirro, por exemplo. Ao entrar no organismo, esse vírus cresce e se multiplica dentro das células, levando ao aparecimento de sintomas como febre alta, dores no corpo, vômitos intensos e aparecimento de bolhas na pele. Questão número 5. Quais medidas, ações e programas colaboraram para a sua erradicação?
Bom, a doença foi erradicada graças a um esforço global de 10 anos, liderado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, que envolveu milhares de profissionais de saúde em todo o mundo para administrar 500 milhões de vacinas para eliminar a varíola. O mundo se livrou da varíola graças a uma demonstração incrível de solidariedade global e porque possuía uma vacina segura e eficaz, pois juntas a solidariedade e a ciência trazem a solução. Questão número 6. O que é um vetor epidemiológico? Bom, um vetor é todo ser vivo capaz de transmitir um agente infectante, de maneira ativa ou passiva. Um agente infectante é qualquer parasita, protozoário, fungo, bactéria ou vírus capaz de infectar um organismo. A transmissão ativa ocorre quando um vector é infectado e então infecta outra espécie de organismo. E por fim, questão número 7. O que causou a proliferação do vírus da Zika no Brasil em 2015? Lá nos últimos 2 meses de 2015, casos de uma doença exantemática chamou a atenção de profissionais do Nordeste do Brasil, que assumiu o padrão epidêmico no primeiro trimestre do ano, com seu pico em março. O surto apresentou alta taxa de ataque, com milhares de pessoas acometidas, superlotando os serviços de urgências públicos e privados. Apesar de não ter sido mensurada pelo sistema de notificação oficial, pois essa não era uma doença de notificação obrigatória e os casos, ainda que suspeitos de Zika, pelos médicos da assistência, eram orientados pelas vigilâncias em saúde a serem notificados como dengue. E por fim, a maioria da resposta eu peguei no livro, que o professor deu como apoio. Algumas eu me orientei pelos sites de jornal, Folha e tudo mais. Muito obrigada pela atenção e essa foi a minha apresentação. Obrigada.